Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente da SPGM e eu começaria por lhe agradecer o envio desta informação que agora aí expôs e eu acho que em boa hora o CDS pediu que cá viesse, porque eu, enquanto li esta informação, por coincidência, estava a dar o telejornal da hora do almoço e o Sr. Primeiro-Ministro dizia que linhas já atingiram o máximo de 5 mil milhões de euros. Imagina a minha surpresa quando fui ver esta informação e vi que, de facto, havia um montante já aprovado de 5 mil milhões de euros, mas, na realidade, apenas 473 milhões de euros estão, não é de dinheiro, é de garantias, estão contratados, o que quer dizer que apenas 8% deste montante está contratado. Portanto, não há hipótese do restante ter chegado às empresas. Se formos analisar a quantidade de empresas, vimos que a aprovação de garantias para 25.660 empresas e, na realidade, só para 3.123 empresas é que há contrato. Portanto, é que há hipótese de estes apoios que foram anunciados e que foram disponibilizados a 30 de março, nós estamos hoje no dia 12 de maio, mais de um mês e 12 dias depois, e a esmagadora maioria destas garantias não estão ainda contratadas. E esta é que é a principal questão e que nos fez chamar a Sociedade de Garantia Mútua, que foi, no fundo, intermediária entre os bancos e a garantia pública, porque foi através da garantia pública que o Governo decidiu apoiar as empresas. E eu gostava de lhe perguntar isto, porque eu creio bem, e ao ouvir a sua intervenção, fiquei com a ideia que o tempo da garantia mútua não é o tempo das empresas. As empresas estão a pedir uma garantia e um crédito que lhes permita ter tesouraria para continuarem a pagar as suas obrigações correntes. Obrigações correntes, em muitos casos, é não apenas pagar renda, água, luz, mas, sobretudo, pagar salários, ou pagar pelo menos uma parte dos salários. E, portanto, este tempo de que falou, e o tempo dos procedimentos, e o tempo das exigências, e o tempo da Comissão Europeia, não é o tempo destas empresas. E isto é particularmente grave porque, analisando a resposta à Covid do Governo português, nós vemos que, com impacto orçamental, depois se farão as contas, mas para já as contas dizem-nos que não chega a 1% do PIB. É muitíssimo inferior ao que, em percentagem do PIB, não é em dinheiro, ao que vários outros países europeus ofereceram. E nós não estamos a falar propriamente de ajudas do Estado à economia. Nós estamos a falar de uma situação em que o Estado decretou e forçou a economia a fechar. É disto que nós estamos a falar. E o Estado português, ao invés de, como outros países, ter optado por um impulso mais direto, optou por um impulso indireto, quer dar uma garantia pública e que vários apoios sejam dados através de linhas de crédito, o que eu creio que deixará muitos problemas para o futuro e problemas de endividamento. Mas, em todo caso, isso discutiremos depois. Mas era, portanto, essencial que este sistema de garantia pública funcionasse e funcionasse celeremente. E, portanto, nós ficamos a saber que, no dia 12 de maio, um mês e 12 dias depois destes apoios terem sido anunciados, na realidade, nós temos 8,7% de apoios já contratados. E tenho que lhe dizer que já passou muito tempo e é muito pouco. E eu queria perceber porquê. Em primeiro lugar, diz isso claramente, que a partir do dia 16 de abril há uma espécie de boom de candidaturas, que aliás levam um crash do sistema que fica fechado durante 4 dias. Eu gostava de saber se percebi isto bem. Porque enquanto o apoio e a garantia pública foi anunciado de forma segmentada, que foi, aliás, uma crítica que foi logo feita no início ao Governo, neste anúncio, enquanto foi anunciado de forma segmentada, apareceram 3.000 candidaturas nesses 15 dias. E depois, tanto quanto eu percebo, há uma coincidência temporal quando se diz que se abre a todos os CAIs uma linha genérica de apoio à economia, passamos de 3.000 candidaturas para 4.000 candidaturas. De tal maneira que há um crash do sistema, que para a dia 17 de abril, logo no dia a seguir a esta abertura, e só volta a abrir no dia 21 de abril. Eu gostava de saber se isto foi assim, porque se foi assim vamos ter que concluir que houve aqui um erro grave de desenho do apoio e da garantia. E por último, eu gostava de saber qual é o tempo médio de aprovação desde o momento que entra o pedido até ao momento de aprovação, o tempo médio desde o momento que entra o pedido até à contratação
E depois também gostava, por último, de perceber o seguinte, porque em muito da sua nota diz-se isto foi aquilo que foi decidido pela Comissão Europeia. E eu gostava de saber se me pode dar a garantia de que se eu for fazer a pesquisa de esquemas, e há muitos semelhantes a este, noutros países que fazem igualmente como Portugal parte da União Europeia, se vou encontrar os mesmos tempos médios de aprovação e os mesmos problemas que encontrei em Portugal. Porque há momentos em que os serviços públicos, o Estado e nós temos que decidir o que é que pesa mais no prato. Se é uma aplicação burocrática, segura e procedimentalista de regras da União Europeia ou se é a sobrevivência das empresas portuguesas. E eu suponho que noutros países que fazem igualmente parte da União Europeia, mas que não são Portugal, deve ter pesado mais a sobrevivência das empresas deles. E era isso que eu esperava dos serviços públicos portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. A palavra à Sra. Doutora Beatriz Freitas para responder. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles, muito obrigada pelas suas questões. De facto, houve começando pela questão do número de candidaturas, houve um grande número de candidaturas concentrado no dia 17 de abril. Não houve um crash do sistema, houve um tempo, que foi um fim de semana, para tratar todas as candidaturas que entraram e o sistema voltou a ser reaberto dia 21 de abril, que foi uma terça-feira, e voltaram a entrar 20 mil candidaturas. Nós temos que ter a consciência de que um sistema que está habituado a receber 60 mil candidaturas, um sistema informático que está habituado a receber 60 mil candidaturas por dia, quando recebe 17 mil, por mais que esteja preparado, há sempre, quer dizer, é um volume bastante significativo. Não houve nenhum crash, enquanto ele esteve aberto, as candidaturas estiveram a entrar, depois há um tempo necessário para o processamento e para a reabertura. Relativamente ao número de dias que estamos a levar a aprovar as candidaturas que foram postas, a aprovação está a ser feita no máximo em 4 dias, sendo que a maioria delas são aprovadas em 2 dias. Relativamente ao tempo de contratação, como eu disse na minha apresentação, todo o processo de contratação foi delegado nas instituições de crédito. Portanto, a partir do momento em que as candidaturas são aprovadas, cabe às instituições de crédito fazerem todos os procedimentos de contratação. A única coisa que da parte do sistema, que o sistema de garantia mútua faz, é receber o contrato e confirmar se ele está certo o que estamos a fazer num dia. Portanto, no que se refere ao procedimento de contratação, nós estamos a levar um dia, em média, a verificar se os contratos estão ou não estão regulares. E a maior parte deles, digo-lhe, que estão regulares e não temos contratos atrasados. De ontem para hoje, dos dados que eu enviei de ontem para hoje, também posso acrescentar que e dos contratos que foram tratados ontem, que foram cerca de 1000 e tal, já temos 580 milhões de financiamentos aprovados.